Linha Cristo Rei, 80 anos de história. Algo para marcar o tempo e a vida. Com a gente aqui nos estúdios da SATV, o senhor Roque Jungblut, ele que é escritor do livro Linha Cristo Rei, 80 anos de história, e terá lançamento agora nessa sexta-feira. Senhor Roque, seja muito bem-vindo aos nossos estúdios. Boa tarde, boa noite a todos os ouvintes, a todos que nos assistem. E vamos então falar um pouquinho do trabalho que foi feito sobre o resgate histórico da comunidade de Cristo Rei. Também lembrando que nessa semana, mais precisamente dia 1º de março, a Escola de Cristo Rei completa exatamente 80 anos de funcionamento. Então teremos uma solenidade no Clube Social que tem o título Comemoração dos 80 anos do colégio. A gente aproveita o momento aqui para convidar a todos os ex-alunos, envolvidos, pais, pessoas da comunidade, para participarem desse evento. Começa às 19h no clube, com a presença da SATV. Terá live ao vivo, né? Para quem quiser assistir, quem quiser ficar em casa assistir, vai ter live. Sr. Roque, vamos aproveitar, antes da gente falar um pouquinho do livro, 80 anos da Escola de Linha Cristo Rei, né? Onde funcionam 2 colégios num prédio. É isso, né? Linha Cristo Rei contempla tanto a escola municipal quanto a estadual dentro do mesmo prédio. Isso, quando foi fundado isso, criado em 1998, eu creio que foi uma das primeiras escolas que adotou esse modelo, que foi uma necessidade de adequação, de adaptação à nucleação das escolas. Foi uma resposta a essa situação. Mais adiante, eu sei que outras localidades também optaram por isso. Então, fez-se necessário ter uma escola estadual, que já existia, e a primeira, a quarta série, hoje da escola infantil até o 5º ano, foi municipalizado. Então, nós temos o Centro Cristo Rei, que é uma escola municipal, e a Escola de Educação Básica Cristo Rei, que é uma escola estadual, que tem do 6º ano ao 9º, e o ensino médio. Veja, né? Que gostoso, né? Tá tudo dentro de um prédio e funciona, né? Funciona. Nunca teve 2 direções. A partir do ano passado que o município colocou direção própria, né? Havia um convênio entre o governo do estado e o município, que o diretor do colégio, o gestor do colégio estadual, também atendia a parte do município. Isso funcionou assim por mais de 20 anos. Agora, então, que tem direções distintas, tem gestor estadual e municipal. E agora a gente falando do livro propriamente, né? Linha Cristo Rei, 80 anos, é um livro que retrata a história da comunidade de Linha Cristo Rei. Senhor Roque, o porquê desse livro? Olha, eu já fiz outros livros, né? Então ficou assim uma cobrança. Eu sou morador de Cristo Rei e assim, havia uma pressão, que eu me pressionava a mim mesmo, né? Alguns me questionavam, faz trabalhos para outras direções, para fora de Cristo Rei, e aqui não foi feito ainda. E outras comunidades estão fazendo suas histórias, então a pressão aumentou, vamos falar assim. Então eu resolvi assumir, vamos tentar fazer, e foi um trabalho assim que a gente começou há uns 3 anos atrás. Claro, eu já vinha coletando dados há mais tempo, mas efetivamente eu comecei a fazer isso e demorei uns 3 anos para fazer. É bem complexo o trabalho de procurar dados, ter tudo certinho, né? E tem certas dificuldades para se fazer um livro também, né? Muitas. Para começar, todo o trabalho que você se dispõe a fazer, se propõe a fazer, que nem esse aqui e tantos outros, primeiro é o nível que você imagina que você vai pôr nesse trabalho, né? Você pode fazer pouco mais básico, avançar um pouco, ou fazer mais completo, né? Então, eu quis fazer um trabalho um pouco mais amplo, né? Que fosse pegar vários setores da comunidade, passando por economia, sociedade, igreja, escola, formação, rural, desenvolvimento econômico, saúde, política, né? Então, percorri todos esses aspectos da história da comunidade por 9 capítulos, né?
distribuído por 9 capítulos. Então a gente começa com os antecedentes de Cristo Rei, porque Cristo Rei não caiu do céu, como se diz, né? Foi consequência de uma colonização e fez parte da colônia Porto Novo, colônia Itapiranga, né? Cristo Rei começou, os primeiros moradores compraram e vieram para Cristo Rei em meados de 1942. Até tem um dado bem interessante, assim, a primeira missa foi celebrada em Cristo Rei, então, que nós temos como data de fundação, né, 22 de agosto de 1942. No mesmo dia, o Brasil declarou guerra à Alemanha e entrou na Segunda Guerra Mundial. Justamente, Cristo Rei acabou se fundando durante a Segunda Guerra Mundial. Foi uma época, assim, pouca gente imagina isso. Foi uma época, assim, das mais terríveis que se possa imaginar. Hoje nós não fizemos ideia do que era aquilo lá, a época. Isso que Cristo Rei, um dos motivos que Cristo Rei foi ocupado meio rapidamente, porque lá a perseguição que houve, tanto assim, que já se falou muito, né? A perseguição que houve para cima do povo alemão, aqui da região, não chegou até aqueles interiores lá. Então aquilo lá até foi para muitos casais, foi uma espécie de segurança, de fuga até, né, para fugir da perseguição. Porque Cristo Rei não foi fundado por pessoas somente que vieram do Rio Grande do Sul. Também já geração 2. Né, os primeiros filhos que quiseram casar aqui, que nasceram aqui, chegaram na idade de formar família. Então Cristo Rei já recebeu esse tipo de colonizador. Não só os vindos do Rio Grande do Sul. Então nós tivemos 2 tipos de colonizadores. Os que vieram do Rio Grande do Sul e os que vieram de dentro de Porto Novo, de dentro de Itapiranga, para Cristo Rei. E história interessante, né? Tudo isso está contemplado dentro desse livro, né? Sim. O livro ele ficou bastante extenso, ele ficou, se os ouvintes olhar aqui, os telespectadores, vocês vão ver que ele ficou tamanho grande, até fisicamente, né? E o texto também, eu até vou abrir aqui, não sei se vai dar para focar, né? Ele é um texto bastante denso, fechado, né? A gente não perdeu espaço, letra, fonte, até um tanto pequena, né? Porque o conteúdo assim foi... Porque a gente pegou... Cristo Rei tem quase 300 famílias, e a gente contemplou a história de todas as famílias, desde 1942, a família que veio, de onde veio, quem veio, quando nasceu, quando faleceu, onde está enterrado, se casou, onde foi morar, quem foi o sucessor da propriedade, quem estava há 30 anos atrás, quem estava há 20 anos atrás, e quem está hoje lá, o que estão fazendo. Isso de cada propriedade. E ainda a gente procurou colocar uma foto de todas as pessoas que viveram em Cristo Rei nas propriedades rurais. No centro urbano não deu para fazer tudo isso, mas nas propriedades rurais sim. Então ficou assim um trabalho... Isso é um capítulo dos 9, né? É um dos 9. Veja que interessante, né? E além desse livro que o senhor escreveu, terá lançamento de mais um livro também, né? Isso. Falando então especificamente da escola, que é um dos capítulos aqui, talvez o maior, ou o segundo maior capítulo que tem aí dentro é exatamente sobre escolas de Cristo Rei, que é uma história longa e a gente tentou valorizar os professores, os alunos, como foi a educação na época antiga, né, nos anos 60, 70. A gente relata todos os matriculados, lista todos os formandos, desde os anos 70 até hoje. Então isso deu páginas de planilhas, né, que foram colocadas. E aí a gente ficou assim pensando, e os alunos que saíram da escola foram para o mundo? O que vamos falar deles? Nada? E se falar de alguém? Qual? Ou quais? E se tiver que falar de todos, não vai dar? Não tem milhares. Então a gente pensou em limitar. Talvez falar só dos que fizeram algum doutorado, algum mestrado, alguma especialização,
Então, conversando com o jornalista, que é itapiranguense, hoje, não mais, mas era itapiranguense, trabalhava na Rádio Itapiranga e nos meios aqui, que é doutor também e ex-aluno de Cristo Rei, o Enio Luiz Spaniel. Então, ele se dispôs a fazer um trabalho específico desse assunto. Alunos egressos da Escola de Cristo Rei, o que aconteceu com eles no mundo. E ficamos estudando o quanto podíamos avançar, quanta gente podíamos contemplar nesse trabalho. Então chegamos à conclusão, vamos contemplar apenas quem fez doutorado e quem tem mestrado e tem publicações. E mesmo assim, de cada um pouco, vamos dizer uma página mais ou menos, né, no livro. Então, foram contemplados uns 38 mestres e doutores que a Escola de Cristo Rei fez o começo deles, primeiro e o ensino médio, e que são hoje grandes cientistas pelo mundo afora, que nem nós cristo-reienses não sabemos disso. Então a gente muitas vezes gosta de realçar as coisas que não são bonitas, não deram certo, e a gente esquece de valorizar aquilo que deu bem, que deu certo, que virou um sucesso na vida. Ficou aquela pressão para cima do trabalho do Enio, principalmente. Poxa, mas e o pessoal que fez pós-graduação? Tem gente que não fez universidade, se formou em Cristo Rei, não fez universidade e se deu muito bem na vida. Nós sabemos disso, mas o trabalho teve que ter limite. Então, o livro que o Enio vai publicar junto comigo na sexta-feira, ele se chama Doutores e Mestres de Cristo Rei. Na verdade, ele quer dizer da Escola de Cristo Rei. Alunos egressos da Escola de Cristo Rei. Mas o título não pode ficar tão grande, então é Doutores e Mestres de Cristo Rei. Que bacana. E o livro, igual o senhor comentou, ele tem que ter um começo, um meio e um final, senão ele se torna muito extenso, né? Sim. Então precisa selecionar o assunto a ser tratado, né? Quando a gente se propõe a um trabalho, você tem que fazer um longo planejamento do que eu vou contemplar nesse livro, né? E os conteúdos, os temas que eu vou explorar, qual é o limite? Né? Onde eu vou parar? Então, isso foi assim, depois que a gente definiu isso, a gente então foi à procura de documentação, de pesquisa, de entrevista, de visitação. Isso foi um trabalho assim, digamos lá, um ano e meio que a gente não escreve nada, você só fica coletando dados, entrevistando e assim vai. Então, por exemplo, fotos, imagens, eu pego às vezes 20 fotografias de uma família e vou ter que escolher uma, né? E eu preciso ter muitos critérios para dizer que eu vou escolher aquela foto ali. E muitas vezes a qualidade da imagem é antiga, é ruim, mas é a que mais significa. Então a gente teve que fazer esse trabalho assim bem detalhado. Que maravilha. Então, sexta-feira agora, todo mundo está convidado. Vai ser no centro, né, da comunidade de Cristo Rei. Clube. Um grande evento lá no clube, em comemoração aos 80 anos da escola, lançamento de 2 livros. O pessoal não pode perder, pode estar indo ao clube. E, Sr. Roque, a compra do livro, se alguém que está em casa quiser adquirir um exemplar. Tá. Então, a gente fez o seguinte, esse livro ele tem um custo bem superior ao valor que a gente vai vender. O livro vai estar à venda em Cristo Rei por R$100. O povo pode comprar na cooperativa de lá. A cooperativa que vai vender os livros, claro, pode comprar comigo também, por WhatsApp, o próprio Enio Spaniel também. Mas fora disso, a cooperativa que vai vender. Aqui em Itapiranga, o livro pode ser encontrado aqui na livraria do avô Alberto. Só que aqui em Itapiranga ele vai custar R$150. Né? É um custo bem mais elevado. Então, por enquanto, em Cristo Rei você vai conseguir comprar o livro por R$100 e o livro do Enio Luiz, aí dos Doutores e Mestres de Cristo Rei, custa R$35. Não sei se ele está à venda aqui em Itapiranga, acredito que não.
Muito bem. Então, você que quiser acompanhar, sexta-feira, pelos canais da SATV, estaremos ao vivo lá em Linha Cristo Rei, fazendo esse maravilhoso lançamento dos livros aqui que falam da comunidade de Linha Cristo Rei, que retratam toda a história. E você, telespectador que nos acompanhou, continue acompanhando a SATV e fique por dentro de tudo o que acontece na nossa região.